temas nos próximos vídeos, onde a gente coloque o desmembramento das emoções. Então, por exemplo, eu quero falar em alguns vídeos sobre a raiva. Depois eu quero falar em alguns vídeos sobre o medo. Depois eu quero falar em alguns vídeos sobre a apatia. Em alguns vídeos sobre a vergonha. E fazer uma sequência assim, para depois a gente poder criar ali no canal as playlists, né, dessas emoções. E quando as pessoas chegarem ali, já tá tudo divididinho ali na playlist. Ah, eu quero só estudar um pouquinho mais sobre raiva, então eu vou aqui. Ah, eu quero estudar sobre medo, então eu vou aqui, né? Acho que fica mais organizado ali para quem está chegando. Seja muito bem-vindo, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal. Saiba que você é uma pessoa muito bem-vinda por aqui. Se você já é nosso telespectador, seria na televisão, né? Na rede social é o quê? Nosso ouvinte, nossa audiência, ainda não sei muito bem qual é o termo que a gente pode utilizar. Se você souber, coloca aí nos comentários. Mas você é essa pessoa aí que nos prestigia, que gosta dos nossos conteúdos, que sempre deixa o seu like, que sempre comenta nos vídeos para que a gente possa ter maior alcance, né? E hoje a gente vai falar sobre a raiva, mas nesse intuito e desse lugar sobre no que a raiva te transforma. Porque se você for pensar, a grande maioria das pessoas tem medo ou não sabe administrar a raiva quando ela aparece. E a gente, quando eu digo a gente, pessoas da minha geração, 50 a mais, 60 a mais, 40 a mais, né? O millennium lá, que é dos 30 e poucos, mal menos, ali já começou a mudar um pouco. Mas de 40 para cima, aí, dessas nossas gerações mais anteriores, a gente aprendeu que a raiva era muito ruim. A gente aprendeu que não podia sentir raiva do amiguinho que roubou o nosso lanche na escola. A gente tinha que fazer cara de besta se aquela criança chegasse, pegasse o nosso lanche na lancheira. Nossa mãe, nosso pai ia dizer assim: não, tadinho, né? Às vezes ele nunca comeu isso aí que você levou, deixa ele, dá para ele. E a gente não podia ter raiva disso, não, né? Nem ter raiva daquele fulano que pegava o nosso lápis de cor mais legal, mais bacana, daquela cor que a gente adorava, né? E levava embora para casa e esquecia de devolver. Não, deixa, né? Tadinho. Às vezes ele não tem lápis, pensa, né? Então, a gente tinha essa consciência de que você ter raiva de alguém era impossível, não permitido, você tinha que ser uma boa criança, na grande maioria das vezes, né? Poucas eram as pessoas ou os pais que instruíam os filhos a serem o contrário, né? Pouquíssimos se tem notícia até hoje de que era o contrário. Me conta aí nos comentários se você tinha os pais que defendiam que você vai lá, toma satisfação, né? Vai lá, dá uma muqueta na criança lá e pega o teu lápis de volta. Me conta aí, porque eu quero saber se você faz parte desse outro grupo, né? Porque é uma raridade. A raiva era tida como uma vilã. E as comparações entre irmãos, entre familiares, no meio das crianças era muito comum, né? E você demonstrar que estava com raiva de alguém, você ficar ali enfurecido, enraivecido, bravo e fazer questão de alguma coisa por raiva, era muito complicado e era muito raro. E acontece que essas nossas gerações, a gente fez esse armazenamento de raiva, né? A gente pega ali que a neurociência diz que a emoção fica dentro da gente, se você permite que ela apareça, que ela venha à tona, 90 segundos. Então, você sentiu raiva de alguém, você sentiu raiva de alguma situação, permite que aquela raiva venha em 90 segundos. Óbvio que sem ferir ninguém, sem ferir a você mesmo, mas se permita observar que você está sentindo raiva, se permita sentir essa raiva,
por 90 segundos. Às vezes você vai chorar de raiva, às vezes você vai gritar de raiva, às vezes você vai saracotear de raiva, porque a raiva movimenta, né? A raiva vai para os olhos, ela expande, ela sai para fora. Mas você fazendo isso, 90 segundos, 1 minuto e meio, você se libera de 7 anos de raiva dentro do seu corpo, que você poderia somatizar. Então, pensa comigo, se você está aí há 40 anos, há 50 anos, há 70, 80 anos, 90 anos, cheio de raiva aí dentro, porque lá atrás você foi guardando seus potinhos, né? Guardando, botando na geladeira, guardando, botando na geladeira, guardando, botando na geladeira. Pensa aí como é que está o seu estoque de raiva? Altíssimo, né? Altíssimo. Então, a raiva, muitas vezes, ela vai te transformar numa pessoa diferente. Ela vai te transformar numa pessoa incisiva, agressiva, enérgica, destemperada. E a raiva, ela é impulsionadora. Por isso que a gente precisa trazer ela para o devido lugar. Por quê? Se eu sinto raiva, por exemplo, de um trabalho onde eu não sou reconhecida, e eu pego esses minutos de raiva, vou lá e vou pesquisar uma nova vaga numa outra empresa na área que eu gosto, mas que tenha o potencial de me valorizar, eu estou me motivando de uma forma positiva com essa raiva. Então, eu preciso começar a abrir espaço para esse lugar, eu preciso começar a abrir espaço para essa raiva ir para um lugar positivo. A raiva, muitas vezes, vai te levar a fazer uma atividade física naquele dia para sair desse circuito neural de ativação. E talvez você tenha um autoaproveitamento do seu exercício e o seu corpo se beneficie fisicamente dessa raiva. A raiva foi a responsável por um dos maiores álbuns musicais que o Michael Jackson construiu. Ele pegou toda aquela raiva que ele represava do pai dele, que ele sentia, e jogou no álbum Bad. Foi um grande sucesso de vendas naquela época. Ou seja, ele usou a raiva dele para criar. E criou várias músicas, e criou a dança, e criou o extravasamento dele de toda aquela raiva que ele sentia do pai. E a gente sabe que não era pouca, né? Então, a raiva, do mesmo jeito que ela pode te transformar numa pessoa tirânica, numa pessoa agressiva, numa pessoa violenta, ela também pode te tirar de um lugar de zona de conforto. Ela pode te mover para um lugar de criatividade. Ela pode te mover para um lugar de fazer coisas diferentes. Ela pode te mover para um lugar de acesso positivo. Então, é importante que você olhe para isso. A raiva também, se você está dentro do ambiente de terapia, se você vai, leva essa raiva para a terapia, para conversar ali com a pessoa que está te atendendo, para conversar comigo nas nossas sessões, se você é meu cliente de terapia, você vai entender que ela tem um lugar, e não é um lugar, na grande maioria das vezes, negativo, como se pensa. Mas é um lugar que te impulsiona para outro. Óbvio que se você entende que ela está ali, você entende que ela é presente e você permite que ela mude junto com você, óbvio, né? Então, a gente precisa olhar para a raiva nesse lugar. A raiva, ela é negativa quando você causa estragos, seja para você, seja para outras pessoas. Ela é extremamente negativa nesse lugar. Então, a reflexão é muito sobre isso. É muito sobre esse contexto de onde você está canalizando essa raiva.
Porque a raiva ela pode ser bem pequena, do tipo um sentimento negativo por alguém, uma irritação por uma situação, como ela pode ser enorme, ela pode ser uma cólera, ela pode ser uma ira, ela pode ser uma fúria. Então, ela tem essas gradações, né? De muito pequena e vai mediana e vai até ser intensa e muito grande. E a raiva, que é algo que a gente fala bastante nas nossas redes, né? Ela te conecta. Então você fica com raiva de alguém, né? Por uma situação X. Você vai estar sempre com aquela pessoa no seu pensamento. Nossa, mas eu não queria pensar no fulano que me fez tal raiva, na fulana que me fez tal raiva. É aí que mais intensifica, porque é aí que mais você se conecta àquela situação. O único jeito de não se conectar é dando lugar para essa raiva passar. Mas desde que seja uma maneira positiva de você usar a raiva na sua vida para construir algo positivo, para construir algo que faça sentido. Às vezes tem a pessoa que engole a raiva, né? Ah, eu não falei, eu engoli. Mas eu fiquei com raiva, eu fiquei com tanta raiva de fulana e eu engoli. Vai ficar amargando o problema ali, ó, na região do laríngeo o tempo todo. Porque não é para engolir, não é para discutir com a pessoa, não é para xingar a pessoa, não é para destratar, maltratar, mas também não é para engolir, não é para guardar as sete chaves e tomar toda aquela raiva como se fosse veneno para você. Ai, mas então como é que eu falo? Ué, sendo uma pessoa adulta, você chega e chama a outra pessoa para conversar. E vamos conversar de um lugar onde haja uma dinâmica de entendimento, de abertura, de conexão. Se a gente vai para discussão, aí a gente já perde a razão. Aí a gente já deixou a raiva nos dominar, já deixou a raiva nos cegar, já deixou a raiva nos levar para o lugar onde menos deveria estar, né? Então, a reflexão sobre a raiva, ela precisa ser feita. Você precisa olhar para esse lugar, de onde a raiva está construindo dentro de você esse alicerce. Ela está tá construindo dentro de você uma mola que vai te impulsionar, ou ela está construindo dentro de você um abismo onde você está se afundando cada vez mais? Então, é importante você refletir sobre isso. Eu vou trazer outros lugares, até porque eu ando relendo os livros do Dr. David Hawkins. Eu estou relendo Deixar Ir para trazer mais conteúdos sobre esse desenvolvimento da raiva, né? E o desenvolvimento das outras emoções. E estou lendo também o Cura e Recuperação, que é também uma obra dele maravilhosa, onde ele fala sobre as questões das doenças. A raiva e as emoções todas em si, né? Principalmente essas emoções mais densas, elas são responsáveis pelas doenças. A raiva é responsável por grande parte das doenças autoimunes. Porque da raiva você sai da raiva, você vai para uma mágoa e aquela mágoa ela fica ali armazenada no teu corpo, em algum lugar, em algum canto, e quando você vê, ela se transformou numa doença. Por isso, é importante sim a gente falar sobre a raiva e sobre todas as outras emoções. E eu quero que você ainda continue nos ajudando, compartilhando esse conteúdo, escrevendo aí nos comentários para a gente o que você pensa sobre os nossos temas. É muito importante também saber como é que você está se conectando, como é que você está olhando, como é que isso está servindo aí para a tua reflexão diária. E deixando seu like. É muito, mas muito importante, relevante para o YouTube que você deixe o seu like, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha para baixo também. O algoritmo não tem discriminação quanto a isso, né? E a gente está aqui num ambiente de troca, a gente está aqui num ambiente de crescimento. Eu quero que
isso se expanda para cada vez mais e mais pessoas. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.